Amém. É isso aí. A gente está dando continuidade no nosso estudo. A gente está falando sobre servolução. A revolução do nosso serviço através da nossa adoração. E a gente entendeu na aula passada que serviço e adoração são praticamente a mesma coisa. Que adorar é servir. Que servir é um ato da nossa adoração. E adoração é responder a Deus. E nós começamos a ver muito que Deus está interessado não em trabalhadores, mas Deus está interessado em filhos, em adoradores. A Bíblia diz em João capítulo 4 que Ele não busca trabalhadores. A Bíblia diz que Ele busca adoradores. E adoradores são 3 palavras essenciais. Eu falei para você ver lá numa série que nós fizemos chamada Regenerados. Submissão, temor e serviço. São as 3 classes de palavras que no Velho Testamento e no Novo Testamento representam a nossa vida de adoração. Então, quando a gente fala sobre adorar a Deus, a gente está falando de se submeter a Deus. E a forma como eu me submeto, que é o tópico disso aqui hoje, que a gente veio falando sim um pouco na aula passada, a forma como eu me submeto, e submissão fala de posição. E nós falamos na aula passada que Deus não está interessado na adoração de escravos. Deus espera a adoração de filhos, pessoas que sabem quem eles são. Então Deus não está interessado em trabalhadores. Deus está interessado em adoradores, porque adoradores servem. Porque adoradores sabem que eles são e servem com um propósito. Deus te salvou com um propósito. E nessa salvação, Ele tem para você uma santa vocação. O Tozer, que é um teólogo, ele tem um livro chamado The Purpose of Man. Eu não sei se tem esse livro em português, eu creio que sim. Deve se chamar O Propósito do Homem, é feito para adorar, alguma coisa assim. O livro em inglês, The Purpose of Man, Designed to Worship. Ele diz o seguinte, eu traduzi aqui dessa forma, ele diz o seguinte: eu creio que devemos trabalhar para o Senhor, mas isso é uma questão da graça da parte de Deus. Entretanto, eu creio que não deveríamos até mesmo trabalhar até que tenhamos aprendido a adorar. Um adorador pode trabalhar com qualidade eterna em seu serviço, mas um trabalhador que não adora está apenas ajuntando madeira, feno e palha para o dia quando o Senhor atear fogo no mundo. Deus quer adoradores antes de querer trabalhadores. Ele nos chama de volta para aquilo que fomos criados para fazer: adorar o Senhor, Deus, e gozá-lo para sempre. E então, da nossa profunda adoração, flui o nosso trabalho para Ele. Nosso trabalho só é aceitável para Deus se a nossa adoração for aceitável. O nosso trabalho só é aceitável para Deus se a nossa adoração for aceitável. Então, é com base no nosso coração incendiado que nós servimos a Deus. Nós servimos para querer ver o reino dele expandir. Nós servimos para querer ver os propósitos dele, os planos dele, enchendo a sua vida e a minha vida, enchendo a vida das pessoas que entram em contato conosco. E é com base nisso que nós entendemos o propósito de nós sermos filhos de Deus, imagem e semelhança do Pai. Se você não sabe quem você é, e para você saber quem você é, você tem que ter relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus é participação, comunhão com Deus. Comunhão é participação em comum. É você deixar Deus falar na sua vida e você falar com Ele. Isso é relacionamento. E é nesse relacionamento que Deus espera te dar a sua identidade, deixar você saber quem você é. Mais uma vez eu falo que o nosso trabalho só é aceitável para Deus se a nossa adoração for aceitável. E nós adoramos, como nós vimos na aula passada, como filhos e não como escravos. Nós somos filhos que servem. Você pode dizer, eu sou filho que serve. Então a nossa identidade influencia o nosso comportamento. Uma autoimagem pobre, você tem uma performance, um trabalho pobre. Mas quando você sabe quem você é, isso gera confiança.
E você não se sente ameaçado por outros, você não precisa copiar outras pessoas. Você, sim, é influenciado por outras pessoas, mas você sabe quem você é, o que você foi chamado para fazer, o plano e o propósito de Deus para a sua vida, o destino onde você vai chegar. Por quê? Porque é Deus mesmo quem te diz isso. É o próprio Deus quem se relaciona com você. E nós devemos ganhar essa identidade. Então a primeira coisa que Deus dá ao homem é identidade. A primeira coisa que o homem faz é chamá-lo de imagem e semelhança. É a primeira coisa que Deus quer que você entenda, que você é imagem e semelhança. Qual é o propósito da raça humana? Ser imagem e semelhança de Deus aonde você estiver. Imagem e semelhança de Deus. E para isso nós fomos chamados então para representação. Se nós estamos falando sobre serviço, se nós estamos falando que nós fomos criados com propósito, se nós estamos falando que nós fomos criados para adorar e que a nossa adoração envolve o nosso serviço, nós devemos entender que como imagem e semelhança, nós fomos chamados para representar o reino de Deus onde quer que a gente esteja. E a gente quer entender um pouquinho disso nessa nossa aula. Toda a criação foi feita como representante de Deus. Essa é a nossa identidade como filhos. Servir a Deus não é baseado em ação, mas em identidade. Servir a Deus não é baseado em ação. Não quer dizer que não seja ação, mas a base não é ação. A base do nosso serviço a Deus é a nossa identidade. Por isso é que Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. A palavra imagem em hebraico, tselem, é uma sombra, significa uma sombra, um fantasma. Algo que lembra alguma coisa, uma representação. Já que a sua tradução está mais conectada com a função daquele que representa. Então toda vez que você vira essa palavra imagem aqui no hebraico e você for pesquisar, e a palavra for tselem, está falando sobre a função daquele que representa. Ok? A função daquele que representa. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que Jesus era a imagem, o eikon, em grego. Ou seja, a representação e manifestação visível do Deus invisível. Era Deus em ação. Essa imagem que Jesus era a imagem. Jesus era a manifestação de Deus, a ação de Deus. E é com base nessa imagem que a Bíblia fala lá em Gênesis 26 a 28, diz que nós fomos chamados para frutificar, para multiplicar, para encher a terra, para dominar. Como a gente já viu lá no nosso módulo 2, na unidade 1, na matéria Somos Filhos. Então, dá uma olhadinha de novo, lá na matéria Somos Filhos, logo lá nos primeiros capítulos, e a gente identifica essa diferença. A gente vai a fundo no que essa palavra tselem quer dizer. Então eu não vou gastar muito tempo aqui. Eu quero te dizer que quando nós fomos chamados para representar a Deus, nós fomos chamados para funcionar. Nós fomos chamados para agir como Deus age. Deus te deu essa capacidade. A segunda palavra é a palavra semelhança. E a palavra semelhança é a palavra demuth. E demuth fala de semelhança no tocante à natureza. Presta atenção. A natureza. Tselem, imagem, tem a ver com função. Semelhança tem a ver com natureza. E a Bíblia diz, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, a semelhança é a base. A imagem é baseada na semelhança. A função é baseada na natureza, na identidade. Jesus era a expressa imagem, ou a expressa semelhança. E a palavra aqui é caráter. Era a expressa imagem, ou semelhança, ou caráter de Deus. A imagem era conforme a semelhança. Então nós devemos aprender a servir como filhos se nós quisermos representarmos a Deus. Tudo que você está fazendo, você está tocando no time de louvor, você está liderando, você está abrindo porta, você está achando lugar para alguém dentro da igreja, você está servindo as crianças na cantina, na livraria, você é um representante de Deus. Você está no seu trabalho
e você está servindo com excelência, e você está pregando o evangelho, e você paga as suas contas em dia, você está representando a Deus, você está representando o reino de Deus. Nós estamos servindo em todos os momentos. Lembra que nós falamos isso, aula passada? Nós estamos servindo a Deus em todos os momentos da nossa vida. Serviço não para. Paul Tripp então disse, lembrando que Paul Tripp que é uma guerra entre o reino de Deus e o reino do ego. Minha resposta é: a quem você está servindo? Nós nunca deixamos de adorar. Lembra que nós falamos, nós nunca deixamos de adorar. O ser humano nunca deixou de adorar. O problema é o objeto a quem nós adoramos. E o Salmo 135, o Salmo 115 vai dizer: tornem-se semelhantes a Ele. Aqueles ídolos que eles fizeram, todos quanto neles confiam, colocam a sua confiança ou adoram, porque adoração e fé estão ligados. Não dá para adorar sem fé. Adoração é através da fé, é uma resposta em fé à graça de Deus. Então, se nós estamos falando sobre serviço, gente, nós estamos falando que tudo aquilo que nós estamos fazendo é para representar o reino de Deus. Você foi criado para representação. Quando os anjos olharam para Adão, eles viram o Filho de Deus, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eles estavam vendo como Deus agia nesse mundo natural. Até que Adão decide pecar, até que Adão decide colocar o foco num objeto diferente na sua adoração. Então todo o propósito de Deus aqui nessa terra foi maculado, mas aí o Filho de Deus se esvazia e decide servir ao Pai, vindo como homem, vindo como servo, para resgatar você e a mim, para que nós pudéssemos ser novamente representantes do reino de Deus, lavados, redimidos, justificados, para que o propósito do reino de Deus se expanda nessa terra, nessa dimensão natural. É a manifestação do visível, é a manifestação do invisível aqui no visível, através da sua vida e da minha vida, pela graça de Deus. Então, que tipo de criação que Deus fez? Deus fez filhos que possam exercer domínio sobre a terra através de um relacionamento com Ele. Gente, um adorador é um que mantém um relacionamento com a sua fonte de identidade. Esse é um adorador. Um adorador não é apenas aquele que levanta a mão. Não é apenas aquele que dobra os seus joelhos durante um culto, um serviço. Um adorador é aquele que mantém o seu relacionamento, o seu foco ligado em Deus, o seu coração ligado em Deus. Em tudo aquilo que você faz, Deus é em primeiro lugar. Deus vem primeiro, você está olhando para Deus, você está se guiando por Deus. Esse é um adorador de Deus. Um adorador de Deus é como Josué, que diz: olha, vocês têm que decidir a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir a esses deuses, ou aos deuses do Egito, ou aos deuses dos amorreus. Mas eu e minha casa serviremos a Ved. Nós adoraremos a Deus. Um adorador coloca Deus em primeiro lugar. Um adorador é um que mantém relacionamento com a fonte de sua identidade, garantindo assim a continuação do seu mandato. Não é somente uma pessoa que tem relacionamento com Deus, mas que permite com que Deus produza resultados através da sua vida. É pessoas se entregando para Jesus através da sua vida. É pessoas mudando hábitos através da sua vida. É pessoas mudando de mentalidade através da sua vida. Nós vimos no finalzinho da aula que isso não pode crescer na nossa cabeça. Lembra que nós vimos 2 Pedro, capítulo 1, que diz que nós devemos associar a esse conhecimento da palavra de Deus, nós devemos ter a base da virtude na nossa vida, e juntando a virtude o conhecimento, e o conhecimento o domínio próprio. E é esse domínio próprio que não faz com que esse conhecimento suba a nossa cabeça. E nós devemos entender que nós estamos aqui para servir, para sermos representantes do reino de Deus. Deus está agindo através de mim e de você. Adoradores são relevantes porque eles são enviados com uma mensagem de transformação. Gente, você está abrindo a porta, existe uma mensagem de transformação dentro de você. Você foi salvo de um estilo de vida que só pensava em você, e você agora está na porta, abrindo portas, para que pessoas possam vir e encontrarem uma dimensão onde é fácil adorar a Deus, onde elas podem ser revestidas de conhecimento, de revelação, onde elas podem achar revelação, onde elas podem ver o milagre de Deus acontecendo, onde elas podem se juntar com pessoas que edificarão a sua fé. Uau!
Que prazer é que nós sermos representantes do reino de Deus. Você tem uma mensagem de transformação, de reconciliação, de restauração. Você é embaixador do reino de Deus. 2 Coríntios 5, 17 a 20, é isso que eu quero ver. Um adorador é um embaixador. 2 Coríntios 5, 17 a 20 diz: pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, as suas rebeldias. E nos encarregou da palavra da reconciliação. A Bíblia diz no Salmo 127 que não serão confundidos por aquilo que falarem contra os seus inimigos. No portão, na porta de entrada, e a porta de entrada é o símbolo da igreja. Entenda isso, que você não será confundido, porque você tem a palavra de reconciliação, você traz a palavra de reconciliação, e quando você tem uma palavra de reconciliação, o inimigo sabe quem você está exercendo a sua autoridade, você está exercendo o seu mandato de ser um filho de Deus. Deus não quer trabalhadores, Ele quer adoradores que servem. De sorte que somos embaixadores por Cristo. Como se Deus por nós vos exortasse, rogamos por Cristo que vos reconcilieis com Deus. Não para que Deus possa nos mostrar, com que a gente possa se mostrar, mas é uma união com Deus, para que Deus possa se mostrar através de nós. Por isso nós precisamos constantemente do espírito de sabedoria, gente. Constantemente, desse espírito de sabedoria nas nossas vidas. Para que Deus possa revelar a sua grandeza, o seu poder, o seu amor, a sua fidelidade, a sua bondade. O Espírito Santo vem sobre nós com o espírito de sabedoria. Ele nos usa, gente, como agentes de transformação. Se você olhar para o Velho Testamento, no Novo Testamento nós vemos embaixadores, no Velho Testamento nós vemos Xalias. E Xalia era um agente de um rabino, de uma pessoa, de um grupo de pessoas que agia como um representante legal do mesmo. Ou seja, quando você via o agente, você via o que lhe havia enviado. Quando Abraão mandou Eliezer para escolher uma filha para o seu filho, Isaque, uma esposa para o seu filho Isaque, Eliezer havia sido enviado como Xalia. E aquilo, o que Eliezer havia escolhido, era a escolha de Abraão. Por isso que nós precisamos estar em relacionamento com aquele que nos enviou, para que a gente possa escolher aquilo que ele escolhe. Para que a gente possa andar de maneira como ele anda, para que a gente possa olhar para o mundo de maneira como ele olha para o mundo. Nós somos representantes de Deus. Jesus, em João capítulo 5, verso 43, confirma a sua posição como Xalia, como embaixadores. Ele diz: eu vim em nome do meu Pai. Eu vim em nome do meu Pai. Ou seja, adoradores que servem, são conscientes do seu chamado. E eles entendem que o seu chamado sem um relacionamento com quem os enviou é ilegal. Pensa no embaixador do Brasil, lá nos Estados Unidos, que de repente quebra o seu relacionamento com o governo brasileiro. Ele tem autoridade nos Estados Unidos? Não, ele perde a sua autoridade. O que eu estou falando? Eu estou falando que o nome de Jesus, sem o relacionamento com Jesus, não vale. Não é uma fórmula mágica, gente. É isso que eu quero que você entenda. Não é uma fórmula mágica. Quando você está dizendo que você, em nome de Jesus, você está mostrando para o mundo sobrenatural que você é representante de Jesus. E por ser representante de Jesus, você está dizendo que você tem um relacionamento com Jesus. É isso. Que você é a extensão de Jesus aonde você estiver. Por isso aqueles homens descobriram que o nome de Jesus funcionava. Você lembra disso? O nome de Jesus funcionava. E eles foram tentar expulsar um demônio, e o demônio vira para eles e fala: cara, eu conheço Jesus e conheço a Paulo.
Paulo é representante de Jesus, e ele usa o nome de Jesus, e eu conheço ele. Eu conheço Jesus, que é o embaixador de Deus, do Pai. Mas vocês eu não conheço. Mas veja, eles usaram o nome de Jesus. E não deu certo. Por que não deu certo? Porque eles não tinham um relacionamento verdadeiro com Jesus. Eles não eram representantes legais. E nós, como adoradores, entendemos que se nós quisermos impactar esse mundo, tudo começa com o nosso relacionamento com Deus. Conhecendo quem Deus é. Por isso você pode ir lá no Ideia e conhecer aquele módulo onde nós falamos sobre conhecendo a Deus. Quem é o Deus a quem nós adoramos? Quem é esse Deus? Porque nós somos representantes dele. Nós somos a representação de Deus aqui nessa terra. João capítulo 8, verso 16, 19, 42, 54, está tudo aí na sua apostila, diz assim: mesmo que eu julgue, o meu juízo é verdadeiro. Por que o juízo de Jesus é verdadeiro? Porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Aquilo que Jesus dizia era verdade. Era algo real. Por que era algo real aquilo que ele dizia? Porque o Pai estava dizendo. Perguntaram-lhe, pois, onde está o teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. Respondeu-lhe Jesus, se Deus fosse o vosso Pai, vós me amaríeis. Porque eu saí e vim de Deus. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Respondeu Jesus, se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é o meu Pai, do qual vós dizeis que é o vosso Deus. Jesus estava dizendo, eu sou um representante legal de Deus. Eu sou uma representação legal do Pai. João 10, 30, 37, 38. Jesus diz, eu e o Pai somos um. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço, embora não me creais a mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o meu Pai está em mim e eu no meu Pai. Então, quais são as características, se a gente está falando de nós termos representação, quais são as características de um adorador que mantém esse relacionamento com aquele que enviou, de você como um adorador que é um embaixador, daquele que foi enviado com propósito, daquele que foi enviado com uma missão. O embaixador nunca fala da sua própria opinião, por exemplo, mas sempre revela a mente daquele que o enviou. João 5, 19 e 30 diz, disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o Pai fazer. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Eu não posso de mim mesmo fazer alguma coisa. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus é o nosso exemplo. Portanto, a identidade daquele que é enviado, ela é a identidade daquele que o enviou. Entenda isso. Nós somos representantes de Deus. Outro ponto, o embaixador ele é apontado, ele é escolhido pelo rei e ele não é votado. Os anjos não se reuniram para votar por Jesus. Jesus foi aceito como um representante pelo próprio Deus. 1 Pedro 2,9 fala da nossa condição. Mas vós sois geração eleita. Não porque houve votação, mas porque Deus escolheu. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! O embaixador está comprometido com os interesses do reino. Mateus 6,33, mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino vem em primeiro lugar, porque no topo do reino está o rei. Uau, e nós servimos o rei. O embaixador está totalmente coberto pelo reino, porque você é responsabilidade do seu rei. Veja isso, no seu serviço a Deus, você está coberto pelo reino.
Você é de responsabilidade do seu rei. Filipenses 4,19, mas meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas, na glória em Cristo Jesus. O embaixador tem acesso a toda a riqueza do reino para a sua tarefa. Lucas 12:32, não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Você tem o reino de Deus à sua disposição. Todo o seu poder, toda a sua influência, todas as suas riquezas, você tem o reino à sua disposição para fazer o trabalho que você foi chamado para fazer. O embaixador nunca se torna um cidadão do reino para o qual ele foi designado na terra. João 17, 14 e 16, eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E esse mundo aqui não fala de terra. Nós fomos criados para essa terra. O homem foi criado como um ser para operar no natural, através do sobrenatural. E foi colocado dentro de um sistema. Nós estamos dentro de um sistema. Presta atenção. Você não é regido pelo sistema desse mundo. É isso que esse verso aqui de João 17 quer dizer. Você não é governado pelo sistema desse mundo. Apesar de estar dentro do sistema, esse sistema não te governa, porque o que governa a sua vida é o sistema do reino de Deus. E João capítulo 17 está falando isso. Eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires desse sistema, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo, desse sistema de trevas. Mas nós estamos aqui, nesse mundo, e nós vamos vencendo como representantes do reino de Deus. Porque o nosso objetivo é influenciar o território onde nós estamos para o reino de Deus. Lá no teu condomínio, lá no teu trabalho, na tua escola. Nós estamos prontos para servir a Deus. Serviço a Deus não para. Então qual é o nosso propósito? Como embaixadores de Deus, influenciar o território. E para isso Ele te deu autoridade, gente. Para isso Ele te deu autoridade, que só pode ser mantida através desse relacionamento. Preste atenção nisso. Mateus 28, de 18 a 20, aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele te deu autoridade. Por causa desse relacionamento, você tem autoridade. Você tem autoridade onde você estiver para influenciar no reino de Deus. Você tem poder, você tem habilidade para influenciar e controlar as circunstâncias. Você tem poder, você tem a graça de Deus, você tem o Espírito Santo, você tem o Evangelho. João 1, 12 a 13, mas a todos quantos receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder. A habilidade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você é um agente de transformação, você é um agente para salvação, você é um agente de libertação, você é um agente de alegria, você é um agente de paz, você é um agente de paciência, você é um agente do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos quando nós nos reunimos, quando nós estamos servindo a igreja, é criar um ambiente de representação, onde nós estamos representando o reino dos céus na terra. Tudo que nós fazemos é criar um ambiente onde as pessoas possam perceber isso, seja através da música, seja através de um sorriso teu, seja através de um braço estendido, seja através de solidariedade, seja através de contribuição financeira. Nós estamos estendendo o reino dos céus na terra. Você é um agente. Obadias 1:21, e subirão salvadores ao monte de Sião, para julgarem o monte de Esaú. E o reino será do Senhor. Salvadores subirão. Salvadores. Deus nos chama para participar dessa obra de salvação, gente.
Deus nos chama para que pessoas sejam salvas através do seu serviço, através da sua adoração a Deus. Você foi escolhido para anunciar o amor de Deus. Você é templo do Espírito Santo, você é um exemplo vivo da manifestação de Cristo na terra, gente. E tudo isso por causa do seu relacionamento com aquele que te deu vida, com aquele que te escolheu, com aquele que te separou, que te comissionou e te enviou. Para que você seja um agente de transformação através da sua adoração, através do seu serviço. Você foi feito à imagem de Deus para dominar. Você foi feito à semelhança de Deus, como uma figura representativa que irá refletir a perfeição do Deus invisível, a perfeição da sua justiça, da sua santidade, do seu governo, da sua vida. Como o Deus invisível, então, se faz visível através dos seus representantes. Por isso ele disse, façamos o homem. E João capítulo 1, verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Adoradores então mudam o ambiente, gente, presta atenção, estamos terminando. Adoradores mudam o ambiente por causa do entendimento, do peso, da revelação na sua própria vida. Eles sabem quem eles são. Eles sabem o que eles foram chamados para fazer. Eu disse na última aula que se você não sabe o que você foi chamado para ser, você não sabe o que você foi chamado para fazer. E adoradores mudam o ambiente porque eles sabem quem eles são em Cristo Jesus. Eles são capazes de mudar o impossível no possível por causa da autoridade e do poder gerados pelo seu relacionamento com a verdade. E numa certa visão que eu tive, e até parte dessa visão do meu ministério, um aspecto que Deus me deu, quando fala assim de adoradores, num reino que Ele está edificando de adoradores. Preste atenção, isso é para você, está falando de você. Eles irão continuamente preparar e estabelecer em seus corações, buscar ao Senhor, para fazer e para ensinar. Eles terão um relacionamento contínuo e eterno com a palavra. Os mensageiros se tornarão a própria mensagem. Vamos ler 3 passagens aqui, mas eu quero que você entenda isso. Adoradores continuamente se preparam e estabelecem nos seus corações buscar ao Senhor. Para quê? Para que eles possam fazer e para que eles possam ensinar. Ou seja, a sua vida se torna a sua mensagem. Esdras 7:10. Porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor, e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. 1 Tessalonicenses 1, de 5 a 10. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis que fomos entre vós, por amor de vós. E vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação com gozo do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque partido de vós fez-se ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se divulgou de tal maneira que não temos necessidade de falar coisa alguma. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos entre vós. E como vós vos convertestes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Por fim, Gálatas capítulo 1, verso 15 a 24. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou, e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue,
Nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para visitar a Cefas e demorei com ele 15 dias. Mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Glorificavam a Deus a respeito de mim. E falar de servir a Deus, falar de nós sermos testemunha, representantes de Deus, é para que a glória seja dada a Deus. Quando as pessoas olham para você, elas veem a Jesus. Quando elas olham para você, elas esperam que Cristo se manifeste. Quando elas olham para você, é uma oportunidade para o Espírito Santo agir e transformar vidas através do poder que está operando dentro de você. Amém? Você é um representante de Deus. O nosso serviço é para que nós possamos representar a Deus com o nosso caráter, com a nossa vida, com a vida dele em nós, para que nós possamos agir como Deus age. Amém? Que Deus te abençoe. A gente se vê na próxima aula.